Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao nosso Rapidex. Hoje a gente vai trabalhar aqui movimento feminista de forma bem pontual e rapidinha. Se você tem dúvida sobre algum tema, alguma questão que você gostaria que eu resolvesse aqui, manda pra gente no e-mail, tá na lousa@gmail.com e eu trago aqui pro Rapidex, beleza? Seguinte, se esse vídeo for legal para você, eu vou te pedir duas coisas, não só para curtir, mas também para encaminhar aí para a galera que você conhece, que está estudando, ralando por causa de conhecimentos pedagógicos para entender tudo desse negócio aí e poder ir bem nas provas. Ir bem nas provas é acertar o máximo que puder, não é? Ou seja, gabaritar provas de preferência para ser aprovado, para ser aprovado. Então, se você tem a sua comunidade de estudos, compartilhe nossos vídeos, manda o conteúdo lá para a galera, visite o nosso blog, vá lá no nosso Instagram, inscreva-se no canal para você receber também as notificações sobre as nossas lives, ative o sininho, tudo isso que você já sabe. E vamos estudar, maravilha? Então, hoje o movimento feminista, e eu vou trabalhar aqui uma questão da FCC, da Fundação Carlos Chagas, que diz o seguinte: vejam, a escola é um dos grandes agentes formadores e transformadores de mentalidades. O preconceito de gênero, que gera discriminação e violência contra as mulheres, se expressa no ambiente educacional de várias maneiras, como conteúdos discriminatórios e imagens estereotipadas da mulher, que são ainda reproduzidos em materiais didáticos e paradidáticos, em diferentes espaços e contextos educacionais. Para a inversão desse quadro, é preciso. Então, nós sabemos que a escola de que precisamos é uma escola transformadora. Ela deve ser uma escola transformadora. Hoje em dia, não é só a escola que ensina, como nós bem sabemos. A escola é aquela instituição por excelência que forma o sujeito, ensinando sistematicamente os conhecimentos científicos, não é? Os saberes, os conhecimentos universais. E esse é o papel da escola. Mas ela não pode ser simplesmente uma reprodutora de tudo aquilo que acontece na sociedade. A escola precisa oferecer uma formação crítica. E faz parte dessa formação crítica, então, eliminar preconceitos ou combater. Eliminar não, porque talvez a escola não tenha esse poder, né, de promover uma mudança radical na sociedade. Mas ela pode muito bem fazer a parte dela, combatendo preconceitos na formação dos sujeitos, das pessoas, fazendo com que os alunos sejam mais conscientes, eliminando materiais preconceituosos, discursos preconceituosos, combatendo essa prática, ok? Vamos então para a questão. Aqui diz o seguinte: o que é preciso fazer? Ampliar e melhorar a qualidade do atendimento educacional, incluindo a valorização profissional dessa parcela da população. Sim, certo. O que a gente percebe é: não basta nós criarmos um discurso. É óbvio que os discursos geram preconceitos, tá? Beleza. Inclusive, isso faz parte dos estudos pós-estruturalistas. Discursos geram preconceitos dentro de uma sociedade em que as relações que são construídas são com base em relações de poder. Maravilha. No entanto, simplesmente desconstruir o discurso e criar um novo discurso não resolve o problema dos preconceitos, enfim. Não adianta nós simplesmente sairmos falando que as mulheres têm direitos, que as mulheres devem ter dignidade, que as mulheres são iguais aos homens. Simplesmente defender esse discurso e reproduzi-lo não resolve o problema das mulheres. Nós precisamos de ações, ou seja, de mais oportunidades, mudanças no mercado de trabalho, na legislação, nas instituições, etc. Por exemplo, ampliar e melhorar a qualidade do atendimento educacional, incluindo a valorização profissional dessa parcela, é algo concreto, é algo, inclusive, defendido pelo materialismo histórico, né? Se a gente for para a corrente do materialismo histórico, para desconstruir algo que está ruim na sociedade, para lutarmos contra a desigualdade social, exclusão social e preconceito, não basta criar um novo discurso. Nós temos que agir concretamente, como, por exemplo, valorizar professoras, tá? Valorizar as professoras. Outro, aumentar as taxas de matrícula feminina em todos os níveis e modalidades de ensino. Sim, isso aqui gera resultados concretos, tá? Vai além do mero discurso. Então, 2 também está correto. Definir as profissões tipicamente femininas e as tipicamente masculinas na organização da educação superior. Aí,
Esse é um problema com o qual nós vivemos. Então, mulher vai para pedagogia, homem vai para engenharia. Isso aí é um ponto que representa a sociedade desigual. Tá? É justamente isso que nós precisamos eliminar, medidas como essas. Então, essa 3 está incorreta. Essa 3 não vai contribuir em nada. E promover ações afirmativas, sim, também. Tá? Ações afirmativas. Então, ter programas, políticas públicas de inclusão e de valorização da mulher, não para que a mulher seja superior ao homem, nada disso, para que exista o quê? Equilíbrio na sociedade, para que exista equidade, para que os homens possam ser reconhecidos com base nos seus valores, na sua importância, e a mulher também da mesma forma. Então, nós estamos em busca de equidade, ok? Beleza, Vinícius. Então, 1, 2 e 4 estão corretas. Letra D, 1, 2 e 4. Mas, já que estamos falando de movimento feminista no nosso Rapidex, vamos fazer um resumão aqui desse movimento feminista. O movimento feminista, gente, ele aconteceu a partir de ondas, tá? Então, nós temos, a princípio, 2 grandes ondas. A primeira onda está aqui, o sufragismo. Tá? Então, a mulher recebe lá o direito ao voto e isso representa uma ampliação da participação da mulher na sociedade e ampliação também dos seus direitos. Lembrando que direito ao voto, ele está na segunda dimensão de direitos. Então, na primeira dimensão de direitos, nós temos o ser humano lutando pela liberdade, pela igualdade, pelo direito à propriedade privada, né, pelo direito de se defender em juízo, etc. Depois luta por direitos políticos, para poder participar da vida política, poder ser votado, poder votar, escolher seus representantes dentro de uma sociedade democrática. Acontece que os direitos de segunda dimensão, os direitos políticos, chegaram primeiro para os homens e não para as mulheres. As mulheres tiveram que lutar por esses direitos. No Brasil, por exemplo, foi apenas na década de 30, com a reforma do Código Eleitoral, que as mulheres ganharam o direito de votar. Muitos críticos vão dizer que, na verdade, os homens permitiram as mulheres, por exemplo, no Brasil, votarem. Por quê? Para que houvesse aí uma possibilidade maior, né, em termos de quantidade de votos, e as mulheres tenderiam a seguir os homens. Em outros países da Europa, a gente já tem uma outra visão, né, muitas vezes grupos feministas, grupos de mulheres ali lutando pelos seus direitos e realmente lutando por uma participação maior na sociedade. Tá? Isso vai depender de caso a caso. Mas essa é a primeira onda em que as mulheres lutam por direitos políticos, tá? Por exemplo, direito ao voto. Depois, na década de 60, vem a segunda onda. Essa segunda onda decorre muito do que está acontecendo nos anos 60, né? Uma década de contracultura, uma década de algumas revoluções jovens e de grupos minoritários. E o grande exemplo que nós temos aqui, a Revolução Estudantil, o maio de 68, que começa em Sorbonne, na França. Tá? Então, isso aqui aquece muitos movimentos sociais, muitos grupos, muitas minorias, muitos grupos excluídos vão ganhar força aí para lutar pelos seus direitos. Tá? E vem aqui a necessidade, então, de construção e problematização do conceito de gênero. Então, no caso do movimento feminista, surge uma nova necessidade. Nós precisamos agora lutar nesse sentido, né? Trabalhar, por exemplo, em torno desse conceito de gênero, por que a mulher está em desigualdade, como que é compreendido o papel da mulher, enfim, nós precisamos compreender melhor o que está acontecendo na sociedade. Então vem aí essa construção e problematização do conceito de gênero. E assim surgem estudiosas que vão trabalhar, né, em cima dessa problematização, dessa construção. Algumas delas aqui. O objetivo, tornar a mulher visível. Então, o grande objetivo é esse, tornar a mulher visível. Por quê? Porque a gente sabe que existia uma segregação social e política, e essa segregação social e política decorre, na verdade, de um processo histórico. Não é? Então, historicamente, a mulher foi segregada. Trata-se de um processo histórico.
A gente precisa desconstruir esse processo, ter uma visão mais clara do que é a mulher, eliminar os mitos, todas as narrativas que foram historicamente construídas para diminuir a mulher, né, para tirar direitos, para segregar, etc. Então essas estudiosas vão trabalhar muito combatendo essa segregação social e política que foi historicamente construída, seja por narrativa, seja por processos realmente de retirada da mulher da sociedade. E, nesse caso, o que a gente percebe é o quê? A mulher saindo, a mulher que estaria apenas no âmbito doméstico, né? Saindo desse âmbito doméstico e exercendo N papéis na sociedade, que é o que se busca hoje, a mulher poder exercer todos os papéis, assim como os homens, em nível de igualdade. Não é? Se aqui está correto falar em nível D, eu acho que em nível D talvez esteja. Bom, vamos voltar aqui para os slides, para a gente ver só mais um detalhe. Alguns detalhes. Então, denunciam a ausência feminina nas ciências, nas letras e na artes. Aliás, o movimento feminista entende a ciência como muito masculinizada. Então, a ciência seria, assim, uma base do machismo, inclusive, porque a ciência tem essa pretensão de estar sobre a natureza, de se impor, né, à natureza, de se impor ao ser humano e tal, da mesma forma que faz o homem. Então, o homem tem esse pensamento de estar na administração, de estar no topo, né, da hierarquia social, de dominar, de controlar, né? A ciência teria esse propósito. Então, a ciência ou as ciências seriam construídas com base nesse pensamento mais masculinizado. Os estudos feministas ganham um caráter político. Por que caráter político? Porque, na verdade, não se trata apenas de um estudo epistemológico, não se trata apenas de compreender quem é a mulher, o papel da mulher, os problemas, não. Nós temos que lutar por mudanças, por transformações. Só estudar a condição da mulher não basta. É preciso lutar por transformações, para que as ações concretas sejam, de fato, realizadas e as mudanças aconteçam. Outra coisa, gente, é que essas feministas anglo-saxãs aqui, ó, o gênero passa a ser usado como distinto de sexo. Então a ideia de gênero não é sinônimo de sexo. Querem acentuar através da linguagem o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. O que acontece? Historicamente, né, historicamente, essa desigualdade entre homens e mulheres foi criada por questões biológicas. Então, por que o homem é superior à mulher? Porque nasceu homem, a mulher nasceu mulher. Então, trata-se de um determinismo biológico, ou seja, sempre que nascer uma mulher, sempre que nascer alguém do sexo feminino, esse sujeito já está determinado a ser inferior ao homem. E isso, obviamente, é um absurdo. Então, trata-se, na verdade, de algo que foi construído historicamente. Construir essa história, essa versão aí, nós precisamos desconstruir isso. Então, vem aí, a partir dessas feministas, dessas estudiosas, essa necessidade, então, de gênero passar a ser usado como algo distinto de sexo, para nós escaparmos do determinismo biológico. Tudo bem? E vem a ênfase, então, construção social e histórica produzida sobre as características biológicas, nós precisamos desconstruir isso. Isso aqui na verdade, trata-se de um determinismo que não pode mais se manter. É no âmbito das relações sociais que se constroem os gêneros. Então, na verdade, não é em decorrência da característica biológica. É no âmbito das relações sociais. Nós precisamos fazer uma análise das relações sociais, de tudo que acontece na sociedade, forma como as pessoas vivem, se relacionam, etc., para nós compreendermos a construção dos gêneros. Tá? Consequentemente, as desigualdades são construídas também historicamente. Ou seja, as desigualdades são construídas historicamente e justificadas a partir de questões biológicas. Vamos eliminar, vamos acabar com isso, porque esse é um dos grandes problemas que promovem a desigualdade entre homens e mulheres. O termo gênero chega ao Brasil nos anos 80, tá? Então, no Brasil chega no final dos anos 80 e passa a ser então utilizado esse termo gênero. A pretensão é entender o gênero como constituinte da identidade dos sujeitos.
Então, quando a gente fala de gênero, nós não podemos simplesmente pensar em homem e mulher. Nós temos que pensar na identidade. E nós, sujeitos, somos complexos. Quando a gente fala de identidade, eu, por exemplo, eu sou o Vinícius, de opção sexual heterossexual, é uma opção minha, é uma escolha que eu faço e que pode mudar, porque a identidade é construída a partir das relações sociais, não é determinada pelo sexo. Eu sou brasileiro, eu venho de uma família assim, assado, morei em tais lugares, isso contribuiu também com a construção da minha identidade e da minha personalidade. Eu falo língua portuguesa, eu já tive tais experiências em outros países, eu sou professor, eu tenho formação, tudo isso constitui a minha identidade. E tudo isso foi construído a partir das relações culturais e sociais que eu estabeleci ao longo da minha vida. Tá? Então, quando a gente fala de identidade, nós estamos falando de algo muito complexo. E o gênero faz parte disso. Então, entender o gênero, deve-se entender o gênero como constituinte da identidade dos sujeitos. Identidade, compreende-se os sujeitos como tendo identidades plurais, múltiplas, identidades que se transformam, né? Então essas identidades que nós construímos, elas podem se transformar, inclusive, que não são fixas ou permanentes, que podem até mesmo ser contraditórias. Assim, o sentido de pertencimento a diferentes grupos étnicos, sexuais, de classe, de gênero, constitui o sujeito, tá? Então, o de gênero seria um aspecto apenas. Mas falar de identidade de gênero, de identidade sexual, já demanda aí novos assuntos, novos conteúdos, e esse é um assunto para um outro Rapidex, para uma outra live, de repente para uma outra aula ou para uma live, enfim. É isso, pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, pontualmente nós trabalhamos o movimento feminista. Dá um like aí, compartilha com a galera, vai... vamos dizer assim, vai anotando outros Rapidex, outros conteúdos, vai construindo o teu material de Rapidex, e o material que eu utilizei aqui, ele está aí na descrição, tá bom? Vai na descrição que você tem o link do nosso blog e você pode baixar esse material. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo Rapidex. Valeu!